Doutor Flávio, vamos considerar a seguinte situação. O fato de um agente público não praticar, não ser responsável por aquele ato, mas ele tomou conhecimento, não informou a ninguém, ele pode responder por um ato de improbidade administrativa? Isso é uma boa pergunta, porque muitas vezes as pessoas pensam que o ato de improbidade, isso acontece também com o ato criminoso, ele só se realiza quando o agente pratica uma ação positiva. Isso não é verdade. Tanto no crime, há as responsabilidades por omissão, quanto também na lei de improbidade, a lei define como ato de improbidade a ação ou omissão que viole um princípio da administração pública. Então, por omissão, o agente público que, tomando conhecimento do ato de probidade alheio, nada faz para repreendê-lo, evitá-lo ou até punir a pessoa que o praticou, pode sim responder por ato de improbidade e por crime. Existe um crime de condescendência criminosa aplicável justamente nesse tipo de situação. O que é fundamental, tanto em um caso quanto em outro, ou seja, tanto na seara criminal quanto na ação de improbidade, é que se configure um dever legal do agente agir para impedir o acontecimento. Uma vez configurado que o agente público tinha esse dever e se omitiu em praticá-lo, nada impede que ele responda por ação de improbidade também. E há atos de improbidade com relação a tributos? Existem. Tanto na lei, já previsto especificamente, quanto um dos 4 tipos de improbidade, em termos de subvenção e de destinação, quanto também na edição de atos administrativos de lançamento indevidos ou a ausência deles, quanto também em situações até mesmo de edição de leis que viabilizem imunidades tributárias quando elas tenham sido norteadas por um espírito que não seja o espírito público de atingir um daqueles 4 princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Pois é, o senhor falou dos princípios no início da entrevista. O não seguimento, a não aplicabilidade de um princípio desse, configura um ato? Sim, a simples realização de uma conduta, ou omissão, como dito, que viole um desses princípios retores da administração pública, já configura a administração pública por conta do artigo 11 da lei. O artigo 11 prevê atos de improbidade que atentam contra princípios da administração pública. Não raras vezes, uma vez violando um desses princípios, também se viola um outro artigo da lei de improbidade. Por exemplo, um servidor público viola o princípio da legalidade e, com isso, já seria, em tese, responsável por um ato de improbidade previsto no artigo 11 da lei, mas, ao mesmo tempo, ao violar o princípio da legalidade, ele se enriquece ilicitamente. Nesses casos, que são comuns de acontecerem, não é possível que, por uma mesma conduta, ele responda por 2 atos de improbidade. O que se discute é por qual deles ele vai responder. O que se vem observando na jurisprudência é que ele responde sempre pelo ato de improbidade mais grave. Quais são as penalidades que podem ser aplicadas ao agente no que diz respeito à perda de cargo? A perda de cargo é uma das penalidades previstas na lei de improbidade e, é claro, ela só se aplica para o agente público, não para o terceiro que não dispõe de cargo público ou não ocupa alguma função comissionada. E ela é uma das sanções mais graves na lei de improbidade. Há várias discussões em torno desse tema. Uma primeira discussão é naqueles casos em que o agente acumula cargos públicos. Por exemplo, ele é médico, mas ele é médico da rede estadual e é médico da rede federal. E no âmbito federal, ele responde a uma ação de improbidade porque no Hospital Federal se observou algum ato ímprobo de sua parte. A discussão que se impõe é se o juiz que julga essa ação de improbidade realizada pelo agente público no âmbito federal
ao decretar a perda do cargo, ele decreta a perda do cargo federal ou só do federal e estadual ou só do federal? Normalmente o que vem sendo discutido em doutrina é que o que inspira o legislador a prever a cessação do vínculo do agente com a administração pública é a demonstração pela prática do ato de improbidade que aquele agente não observa os princípios de lealdade que devem reger a administração e seus servidores, que devem orientar a administração e seus servidores. De modo que o correto, me parece, nesse caso, é que o juiz decrete a perda de todo e qualquer cargo público ocupado pelo agente. Doutor Flávio, há necessidade de criar novas varas especializadas em improbidade administrativa? Com certeza sim, inclusive é um pleito da JUF nesse sentido, mas o fundamental, antes de criar as novas varas, é especializar varas, porque não são todos os estados que possuem varas especializadas. E a especialização ela vai em benefício do interesse da coletividade, porque lidando com aquela matéria diariamente, o juiz passa a ganhar uma expertise, passa a ter uma agilidade no processual muito benéfica para o desenrolar das ações. E como são ações muito trabalhosas, quando elas são julgadas em conjunto por uma vara civil com outras ações menos trabalhosas, elas normalmente não têm um andamento ideal. De modo que seria de todo interessante que, primeiro, ocorresse uma especialização no país inteiro. E segundo, que dentro dessa especialização fossem aumentados os números de juízos especializados. Na opinião do senhor, qual a importância de preservar esses princípios da administração pública no país? Primeiro de tudo, para dar um exemplo de probidade administrativa que o Estado tem que zelar pela coisa pública. Segundo, isso tem uma função preventiva de educação geral da população muito grande, no sentido de que deve o cidadão comum ter a consciência de que o agente público, quando atua, o faz movido por interesses públicos. E os interesses públicos pressupõem a observância da forma legal, princípio da legalidade, da moralidade administrativa. Não há interesse público que possa ser oculto, há uma transparência envolvida nisso, e não há interesse público quando o agente atua para beneficiar o amigo. E daí o princípio da impessoalidade. Então, é fundamental que o Estado democrático de direito, que é aquele em que o Estado se submete às regras do jogo, às regras legais, às regras constitucionais, ele seja orientado por ações de agentes que observem os princípios constitucionais.